A gente amiga do canal papolegal.itz, estamos de volta aqui. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, você amigo internauta em qualquer canto desse nosso Brasil. Muito obrigado, gratidão. Continue apreciando os conteúdos que a gente coloca aqui para você. Muito obrigado mesmo. Se inscreva, curta, comente, tá bom? E hoje nós vamos conversar, bater aquele papo legal sobre pensão alimentícia, Aparecida. E aproveitando, fazendo a retrospectiva, né, no nosso último vídeo desse nosso quadro dos nossos filhos que eu falo, né, a gente falou de guarda, né, guarda unilateral, guarda compartilhada, e hoje nós vamos conversar sobre pensão alimentícia, né, porque as pessoas perguntam assim, e aí, como é que eu faço para dar entrada num processo de pensão alimentícia? O que tu diz? O que tu acha? Surgem muitas dúvidas. Isso, porque assim, ó, primeira coisa que a gente precisa entender, um processo de pensão alimentícia, ele só acontece quando os pais não entram em diálogo. Porque assim, a criança nasceu, né? Não pediu para nascer. Tem essa máxima. Mas precisa comer, precisa vestir, estudar, ter lazer. Então, e o pai e a mãe, eles sabem disso. Então, se eles entrarem num acordo, né? Olha, eu ganho isso, eu posso dar isso. Se entrar nesse acordo, você não precisa dar entrada num processo judicial. Só que geralmente não é assim, né, Reginaldo? Na maioria das vezes, né, Aparecida? Acontece isso, né? E principalmente os homens, viu? Pois é. Não, infelizmente né? A gente tem que aceitar essa realidade. Isso, que a criança tem que comer, tá? A mãe não consegue pagar essas. Então existe a lei que diz o quê? Que a responsabilidade do sustento de crianças e adolescentes é dos dois pais. Verdade. Então, assim, você quer dar entrada num processo de pensão alimentícia e não sabe por onde começar. A gente sempre diz, ó, faça as anotações das despesas com a criança, né? Quanto é que você gasta aí com alimentação, com remédio, com escola, para você ter ideia de um cálculo, né? Então, digamos que dê aí a despesa aí com os filhos de R$2.000. Então, de acordo com a lei, a responsabilidade é 1.000 para cada um dos pais, né? 1.000 para o pai, 1.000 para a mãe, né? Só que aí a lei ela diz o quê? Que às vezes a necessidade da criança ela é grande, mas o pai não pode pagar. Então, na hora de fazer esse cálculo, vai ter, a gente fala assim, ó, é dentro da necessidade de quem precisa dos alimentos, mas também é dentro da possibilidade de quem vai pagar, né? E aí você vai procurar um advogado, seja ele particular ou um defensor público. A gente até também fala que as faculdades, né, que tem curso de direito, sempre tem o núcleo jurídico onde que faz esse atendimento gratuito. Então você vai lá, né, aí esse advogado, seja do núcleo jurídico, seja aí da defensoria ou um advogado particular, vai fazer o que a gente chama de petição, né? Vai dar uma entrada nessa ação da justiça pedindo esse alimento, tá? E aí vai ter uma audiência, né? Eles não acordam, não tiveram um acordo antes de Poder Judiciário, mas aí o Poder Judiciário vai chamar para uma audiência que a gente chama de audiência de conciliação, vai tentar fazer um acordo. Se não fizer o acordo, aí o que vai acontecer? O juiz vai ver o que a mãe apresentou de despesa, vai ver o que o pai ele realmente ganha para poder fazer ali um cálculo. Aparecida, você trabalha nessa área, não trabalha? Sim, eu atendo essa área que a gente chama vara da família, né? São assuntos da vara da família, pensão alimentícia, divórcio, partilha, né? E aí eu digo assim, que é um assunto que quando a gente vai atender o cliente, nunca não é uma temática que faz advogado ficar rico, né? Por quê? A gente precisa olhar, geralmente uma mãe que ela procura para pedir uma pensão alimentícia é porque ela já está vulnerável, ela não consegue sustentar sozinha. Então, ela já vem ali já te pedindo arrego mesmo, me ajuda aqui, me socorre. Então eu gosto sempre quando eu atendo o cliente aqui no escritório de pensão alimentícia, de ouvir os dois lados, tentar fazer o acordo, porque hoje nós advogados, nós podemos conciliar e fazer um acordo que a gente chama de acordo extrajudicial, né, entre o pai e a mãe, e referente à pensão alimentícia da criança. E isso tem uma validade jurídica para se pagar. Se não pagar, pode se executar e o cabra pode ser preso por não pagar a pensão alimentícia. Quando eu fui para a questão da separação, foi de forma consensual, foi de acordo, né, a advogada, né, da Defensoria do Estado de Alagoas, perguntou, você quer pagar um valor X para o seu filho na questão da pensão alimentícia? Porque lá no estado de Alagoas tem dois salários, tem um salário do comércio de lá das cidades, que é o salário local, que salário local, e o salário do governo federal. Que é o mínimo nacional. Não vai fazer a menor diferença, mas eu prefiro pagar o do federal. E ela determinou um valor e eu pagava sem problema algum, mas foi uma coisa assim, não foi de modo pressionado.
Nós conversamos, entramos num acordo, a advogada achou muito bom, se ela deu, graças a Deus que não foi uma coisa litigiosa, de forma litigiosa, né? Se não fizer acordo, aí vão ficar brigando. Eu sempre digo assim, ó, se você faz um acordo de uma pensão alimentícia, é o pai e a mãe decidindo o que é melhor para os filhos. Isso. Se o pai e a mãe não fazem um acordo, então o que vai acontecer? O Poder Judiciário vai dar uma decisão baseado no que a lei determina e também olhando a necessidade das crianças, mas também a possibilidade de pagar de quem vai pagar. Porque se um pai ele ganha aí um salário mínimo, um juiz não pode determinar uma pensão de 2 salários mínimos. Como é que ele vai pagar? É sempre um percentual em cima do que ele ganha, do que se pode pagar. E quando é que ocorre? Isso é uma dúvida de muitas pessoas, assim, quando tem aquela resistência dele não pagar. Isso aí, porque assim, ó, primeiro o processo é para pedir a pensão, né? Que a gente fala assim, conquistar o direito através da justiça. Aí ali é determinado, seja um acordo ou mesmo uma sentença do juiz determinando o valor que deve ser pago. E aí, mesmo tendo, a gente chama assim, essa decisão judicial, muitos pais não pagam, né? Então, se não está pagando, aí você tem que de novo procurar um advogado ou um defensor público, né? Para ele entrar com o que a gente chama de ação de execução, que é para obrigar aquele pai que não está pagando pagar a pensão. Também às vezes as mães, né? Porque às vezes tem mãe que é ela que paga a pensão e o pai que cuida dos filhos, né? Então o que acontece? Como é que funciona essa questão da execução de pensão aqui? Nos 3 últimos meses que ele deixa de pagar, a gente entra com uma ação que a gente chama rito de prisão. Ou paga ou é preso. Entendeu? E aí, Reginaldo, tem uma dúvida que as pessoas... Tem pai que diz assim, eu vou ser preso, mas eu não pago. Aí eu digo assim, você está sendo burrinho, né? Porque assim, você é preso, você vai ficar preso aquele prazo que o juiz determina, mas quando você sai de lá, você continua devendo. Então vai ter que pagar, e se não pagar de novo, amanhã entra com processo, né? Esses meses mais antigos a gente chama pelo que a gente chama de rito de penhora, né? Onde vai penhorar bem, se tiver uma moto vai penhorar, se tiver um dinheiro na conta vai penhorar para poder pagar essa dívida. E os últimos 3 meses a mãe pode entrar com essa ação na justiça para receber o dinheiro dos filhos todas as vezes que não for pago. Tem pai que é pago, que é preso 3, 4 vezes, aí quando chega na 4ª vez ele diz, não, deixa eu pagar essa pensão. E ela é cumulativa? Como assim? Acumula. Quando ele resolve não pagar e fica nessa reincidência. Isso, aí o que acontece? É cumulativo o saldo devedor, né? Tá. Ele junta ali, e aí o que acontece? Pelo rito de prisão só pode ser os 3 últimos meses. Mas esses meses para trás que ele não pagou, o que a gente diz assim, entra pelo rito de penhora, que é entrar com uma ação para penhorar qualquer bem dele, que vai ter que pagar. Às vezes demora, né? Às vezes o cara vai embora, né? Vai trabalhar numa outra empresa, quando pensa que não, ele vai receber o salário dele, lá está uma ordem de bloqueio do pagamento dele, vai ter que pagar. Pois é. Procure o diálogo, que eu sempre digo, Aparecida, e amigos internautas, que o diálogo ele constrói pontes. Você conversando, você chegando a um acordo, você vai resolver da melhor forma possível. Quanto mais resistência você criar, não vou pagar, pior vai ser. Então, problema, né? E a criança é a que mais vai sofrer com isso. Então, o que a gente... Resumindo, assim, ó. Sim. O pai não está fazendo um acordo com a mãe para pagar a pensão ali mesmo, que a gente chama de acordo de boca a boca ou acordo extrajudicial. Entra na justiça e pede essa pensão na justiça. Lá vai ter uma decisão judicial. Se ele não cumprir, você pede para executar, que aí vai cobrando, ou ele paga ou ele é preso, quando ele sai de lá ele vai ter que trabalhar para pagar. Então, a gente sempre diz assim, entra num acordo, vocês separaram, vocês não se amam mais, né? Não era para ser junto, mas os filhos nasceram, né? E até completar a maioridade, às vezes até terminar a faculdade, eles têm o direito desse auxílio dos pais. Pois é, gente, um assunto assim, um papo legal aqui que a gente tem para fazer esses esclarecimentos, né? São muito importantes porque muitas das vezes o nosso povo ele não são bem informados quanto a isso. Né? E é sempre importante dizer assim, ó, você tem dúvida sobre pensão, vá na defensoria, né? Vá no núcleo jurídico das faculdades, né? Às vezes várias associações de moradores, até mesmo várias igrejas, elas fazem eventos onde eles levam um advogado, tire sua dúvida, né? Porque a própria palavra de Deus já diz, né? Por falta de conhecimento, o nosso povo perece, né? Perece. Então é importante você buscar as informações para que seus filhos não passem necessidade. Esse foi mais um Papo Legal.itz falando sobre pensão alimentícia. Curta, comente, dê sugestões de assuntos para que a gente possa conversar, partilhar com você aqui no canal Papo Legal.itz.